Olá, meus caros, que alegria! Mais um encontro, mais um assunto relevante para a gente conversar aqui. Na nossa Classroom de hoje, nós vamos falar sobre fluxo de caixa e captação dos recursos. Então, vamos lá, eu sei que você vai se preparar, então pega lá o seu caderninho, seu material de anotação, pega a sua pipoquinha e vamos para a nossa conversa. Bom, como vocês sabem, eu gosto demais de ter um material de apoio. Está aqui do ladinho o nosso material de apoio de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre fluxo de caixa e captação de recursos. Mas, como os senhores sabem, eu particularmente gosto muito de uma reflexão para a gente começar bem essa nossa conversa. E essa que eu trouxe hoje é Henrique Carvalho. A maioria das dicas que você recebe do seu gerente de banco ou fóruns de investimento refletem os interesses deles, não os seus. Que frase maravilhosa para isso que a gente vai conversar hoje. Hoje nós vamos falar sobre fluxo de caixa, sobre como o dinheiro dança dentro dos nossos cofres, dentro da nossa operação. E quando ele falta, como é que eu faço para buscar dinheiro? Onde que eu vou buscar dinheiro? Então veja, quando você está precisando de dinheiro, você está em tese numa situação relativamente fragilizada. Em tese. A gente vai conversar sobre isso ao longo da nossa conversa. Então, normalmente, aquilo que estes detentores do capital tentam te oferecer, quando eles vêm te oferecem alguma coisa, meu amigo, coloque as barbas de molho, porque aí tem os investidores, os bancos, enfim, todo mundo que tem recursos, obviamente, vai emprestar para você, ou vai investir no seu negócio, em troca de algo. E, obviamente, ele vai querer fazer com que isto seja o mais vantajoso possível para ele. Mas não esqueça, é o seu negócio que vai usar esse dinheiro. Então, pense muito sobre o que vai ser o impacto desse recurso, o que vai ser o impacto desta tomada de recursos dentro da sua operação. Mas vamos lá, então. Vamos começar com o porquê do tema. Por que cargas d'água eu resolvi falar sobre fluxo de caixa e captação de recursos? Então, primeira frase aqui, uma reflexão. Ganhar dinheiro sem gerenciá-lo pode colocar você no caminho do fracasso. Gente. Dinheiro é algo que precisa ser cuidado com carinho. O dinheiro é quase como um bonsai. Percebe? Tem que cortar na hora certa, no lugar certo, enfim, tudo certinho e bonitinho, para que ele consiga efetivamente crescer e fazer o seu negócio gerar os resultados. Então, 3 etapas, basicamente, constituem isso que a gente chama de gerenciamento financeiro, ok? A primeira delas é medir as suas necessidades financeiras, ou seja, quanto você precisa e onde você vai usar. Ok? Isso é muito importante. Quanto dinheiro você precisa para colocar este seu negócio, essa sua ideia que está no papel, colocar isso de pé? Ok? Se você não tiver esse dinheiro todo, você vai ter que buscar. Aí, este que for te oferecer esse dinheiro vai perguntar para você, o que você vai fazer com esse dinheiro? Então, normalmente nós damos essas respostas quando o investidor nos pergunta, mas quantas vezes você tem o recurso e você não se pergunta exatamente, ou você não para pensar exatamente a melhor forma de aplicar esses seus recursos? Então, pense muito bem sobre quanto dinheiro você precisa e como você vai usar esse dinheiro. Faça isso direito. Dinheiro, infelizmente, não dá em árvore. Segundo ponto muito importante dentro do gerenciamento financeiro, buscar potenciais fontes para esses recursos. Ok? Então, as mais adequadas para o seu projeto. Lembra daquela frase filosófica lá do início? Pense naquilo que é a melhor opção para o seu projeto. Para o seu projeto. Não adianta uma excelente ideia se você não consegue colocá-la de pé. E, finalmente, monitorar continuamente as necessidades financeiras. O que significa isso? Que você vai ter que estabelecer metas e ir ajustando as metas ou as ações dentro do seu negócio para essas metas. Ok? Para quê? Para que você consiga atingi-las. Porque quando você estabeleceu metas, você as pensou muito bem. Você deve ter estudado, você deve ter feito e levantado estatísticas, você deve ter levantado números históricos. Então, provavelmente, suponho eu, estas metas não foram definidas aleatoriamente. Então, se você as atingiu, as definiu, você precisa tomar as melhores decisões para conseguir atingi-las. Beleza? Muito bem, vamos em frente. Então,
existem dois elementos aqui dentro desse contexto de gerenciamento financeiro que são muito importantes para você, empreendedor. O primeiro deles é fluxo de caixa. E o segundo é a captação dos recursos. Percebe? São duas coisas que você precisa contemplar dentro desse processo de gerenciamento financeiro. Então, quando se fala de fluxo de caixa, basicamente é um monitoramento de todo, veja o destaque aqui do todo, monitoramento de todo o dinheiro que entra e sai do seu negócio. Ou seja, o ir e vir do dinheiro dentro do seu negócio. Já a captação de recursos, é o quê? É a obtenção de recursos externos, ou até internos também, não tem problema, adequados ao estágio em que o seu negócio, o seu empreendimento se encontra. Okay? Então, dependendo do momento do ciclo de vida da sua organização, você vai precisar de dinheiros diferentes vindo de lugares diferentes. Vamos lá, vamos seguir o nosso raciocínio aqui. Muito bem, então aí começam as dúvidas, né? E essa é uma dúvida muito comum, por isso que eu vou gastar um pouquinho de tempo aqui para explicar isso para você. É possível uma empresa dar lucro e ter fluxo de caixa negativo? Bom, a resposta, gente, é sim. Uma empresa ela pode ter um fluxo de caixa negativo e ainda assim dar lucro. Como o contrário também pode ser verdade. Ela pode dar prejuízo e ter um fluxo de caixa positivo. Ok? Vamos entender essa coisa um pouquinho melhor. Veja só. Existe dentro da sua operação, dentro do seu negócio, um documento que chama DRE, que é o demonstrativo de resultados do exercício. Ok? Esse DRE, ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar para você uma construção contábil para você chegar no lucro líquido. Então, basicamente, você vai pegar as receitas, ou seja, é o resultado das suas vendas, vai descontar disso os custos, as despesas e os tributos e você chega no lucro líquido. Percebam? Olha lá em cima o nosso título do nosso slide. Lucro. É esse cara aqui. Ele aparece lá no DRE. Ele basicamente é o que você vendeu, descontados os custos, despesas e tributos. Ok? Então, é importante a gente entender que o DRE, por ser uma ferramenta contábil, ele exclui, ele não mostra ali as entradas e as saídas que são ligadas a qualquer coisa que não seja receita ou gastos. Ok? Então, custos e despesas e tributos, ou seja, o que não estiver vinculado a custos, despesas e tributos, não vai aparecer ali no DRE. Ok? Porque não tem uma vinculação com a operação propriamente dita. Perceba, é um documento contábil. Muito bem, aí você tem um outro documento que é o fluxo de caixa. Que basicamente o que o fluxo de caixa faz? Ele registra todas as entradas e saídas de dinheiro ao longo do tempo. Ou seja, na medida em que dinheiro vai entrando, ele vai sendo registrado nesse documento que é o fluxo de caixa. Ok? Por que então pode acontecer isso? De você ter um deles positivo e o outro negativo, né? Vamos lá, vamos entender isso um pouquinho melhor. Pense o seguinte, o DRE é um documento contábil, percebe? Ele é um documento contábil. Documento contábil. Muito bem. Então, basicamente, ele descreve o quê? É uma aquisição de direitos e obrigações. Né? Ele define, ele diz para você que você tem um determinado direito ou uma determinada contribuição, obrigação a cumprir, ok? Percebam? É uma aquisição de direitos e obrigações. Já o fluxo de caixa, que não é um documento contábil, é um documento financeiro, ele fala do quê? Da consumação desses direitos e dessas obrigações. Ou seja, quando aqueles direitos e obrigações descritos lá no DRE acontecem de fato, essa é a expressão, né? Acontece de fato. Eu acho que se a gente colocar, eu vou trazer um exemplo daqui a pouquinho, vai ficar mais fácil para você entender. Então, basicamente, há uma diferença aqui entre este e esse. Esse documento aqui, ele basicamente trabalha dentro daquilo que a gente chama de regime de competência. Ou seja, num determinado mês, o que aconteceu naquele mês está lá registrado contabilmente. Já o fluxo de caixa, ele basicamente é um regime de caixa, ou seja, é um retrato do momento, ok? Vamos lá. Vamos trazer um exemplo para isso ficar mais fácil e a gente entender um pouquinho melhor. Eu sei que aqui do outro lado nós temos algumas pessoas que não conhecem isso. Tenta imaginar o seguinte, eu tenho aqui uma linha do tempo
E lá no dia 28 de janeiro, a minha empresa fez uma venda de R$900. Só que o cliente comprou em 3 parcelinhas de R$300, ok? Show de bola? O que acontece em seguida? Lá no dia 28 de fevereiro você vai receber a primeira parcela, no dia 28 de março você vai receber a segunda parcela, e lá no dia 28 de abril você vai receber a terceira parcela. Se tudo der muito certo para esse cliente, né? Se ele pagar. Se ele ficar inadimplente, aí a coisa fica pior ainda, ok? Então, perceba, aqui, onde está a diferença? Basicamente está aqui, ó. O DRE, aqui você adquiriu o direito a receber o pagamento do seu cliente, ok? Aqui você fez a aquisição do direito. Aqui houve a consumação deste direito. Aqui você ficou registrado que você tem o direito de receber 3 parcelas de R$300 do seu cliente. Aqui essas 3 parcelas foram pagas. Aqui virou fato. Percebe? Isso aqui é que vai aparecer no fluxo de caixa, porque é aqui que o dinheiro entrou. Percebe? Então o que acontece? Vocês vão entender, vocês percebem que há um vácuo aqui, um gap de tempo, né, entre a saída e a entrada, né, porque você gastou. Aqui você teve um gasto, que eu não quis nem mostrar aqui para não complicar demais esse gráfico aqui. Mas houve um desembolso de dinheiro que você fez para ter este produto aqui para a venda, ou seja, você gastou dinheiro. Então isso aqui vai devolver esse dinheiro que você gastou para produzir isso aqui e ainda vai sobrar em tese para você o lucro, ok? Então o que acontece nesse tempo daqui até aqui? Percebe que só aqui nesse exemplo aqui é um mês, 30 dias. Você vai precisar de capital de giro, porque é esse dinheiro que sustenta a operação. Beleza? Ficou um pouco mais claro agora? Muito bem, então vamos em frente. Então vamos lá, você precisa determinar o fluxo de caixa. Então, basicamente, existem 2 formas de fazer isso. Uma forma é através do saldo no banco, que basicamente o que ele faz? Ele mostra quanto dinheiro a sua empresa tem na conta bancária. Simples assim, tá lá. E um outro jeito é aquilo que a gente chama de, outra informação importante na determinação do fluxo de caixa, é o que a gente chama de ciclo de caixa. Tá? Então, o ciclo de caixa, basicamente, o que é? É o atraso entre o momento do gasto, ok? Lembra da imagem anterior? Eu vendi um produto lá no dia 28 de janeiro e eu gastei para fazer com que esse produto estivesse disponível para venda. Esse gasto aqui, esse tempo, do momento daqueles desembolsos que eu fiz para ter o produto, até o momento que efetivamente eu recebo, ou seja, 30, 60, 90, no caso daquele exemplo, isso é o que a gente chama de ciclo de caixa. Ok? Então, somente depois que esse ciclo de caixa terminou, efetivamente, ou seja, as 3 parcelas foram pagas, nós podemos considerar que uma venda gerou dinheiro. Percebe? Então, lembre-se, o seu negócio, ele consome recursos antes da entrada do dinheiro das vendas. Não esqueça, é aquele valor que eu mostrei para vocês lá daquele produto que foi disponibilizado para venda. Você gastou para ter este produto. Ok? Você gastou. Então, esse gap é coberto pelo capital de giro. Vamos lá, vamos em frente. Aqui tem uma reflexão extremamente importante, e quanto mais rapidamente você conseguir perceber isso no seu negócio, mais tranquila vai ser a sua vida. Quanto maior o ciclo de caixa, maior vai ser a sua necessidade de fontes alternativas de fluxo de caixa para cobrir os custos da operação. Ou seja, quanto maior for essa distância de tempo entre o momento que você gastou para ter um produto e o momento que efetivamente você recebeu, maior vai ser a sua necessidade de capital de giro, de dinheiro. Ok? Muito bem. Agora, tá, beleza, preciso então de dinheiro. Cuidado, muito cuidado nessa hora. Porque no mundo dos negócios, meus caros, nem todo dinheiro é igual. Ok? Você precisa identificar quais são os interesses desse agente financiador que está te oferecendo esse recurso, esse dinheiro. Se você pegar... Vamos dar alguns exemplos aqui. Se você pegar o dinheiro num banco, qual é a intenção dele? Qual é o interesse dele? Os juros que você vai pagar. Esta é a remuneração do banco. Ok? Agora, eventualmente, se esse financiador não for um banco, você pega o dinheiro com um investidor. Ok?
ok? Um investidor de venture capital, por exemplo, que é aquele cara que gosta de assumir riscos. Esse investidor tem um interesse diferente. Ele tem um interesse em uma participação acionária no seu negócio. Percebe? Então você precisa entender quais são os interesses que movem este financiador a colocar o dinheiro à sua disposição. Isso vai ajudar demais você na tomada de decisão acerca de qual deles vai efetivamente entregar o dinheiro para você. Né? Mas vamos lá. Aqui fica uma pergunta-chave. Né? Você pode ou você quer atender a esses interesses desse financiador? Voltemos lá, por exemplo, do nosso amigo investidor lá de Venture Capital. Ele tem interesse na sua operação, ele tem interesse em uma participação acionária. Você, como o criador da empresa, como uma pessoa que teve a ideia, que consolidou esse projeto, que está com tudo isso, isso é o seu sonho, né? Essa empresa. Você aceita compartilhar isso com alguém que não participou desse processo, só está colocando dinheiro? O só aqui entre aspas, por favor. Porque sem esse dinheiro, talvez o seu negócio não saia do papel. Então você precisa pensar, né? Sopesar estes seus propósitos, esses seus interesses e as necessidades do negócio. Vai uma dica aqui. Não deixe o seu orgulho matar o seu projeto. Faça uma boa reflexão acerca disso, ok? Muito bem. Então tem alguns aspectos aqui que a gente precisa considerar no momento em que você vai fazer a captação de recursos. Um aspecto interessante é o tempo. Quanto tempo você vai ter para devolver esse dinheiro, esse recurso para quem te emprestou, para quem te colocou esse dinheiro? Ok? Porque se for um empréstimo, você vai ter que devolver. Se for um investidor que quer participação, talvez não. Enfim, o tempo, ele é um elemento importante neste processo, ok? Outro elemento importante é a quantia, ou seja, quanto dinheiro você precisa. Porque diferentes fontes de recursos oferecem diferentes quantias. E, obviamente, eles vão pedir diferentes garantias em troca desse dinheiro, ok? Ninguém dá nada de graça. Outro elemento importante para você pensar é a utilização desses recursos aqui, né? Então, perceba, dependendo de onde você for usar este dinheiro, talvez determinadas fontes sejam mais adequadas do que outras. Por exemplo, veja só como isso é importante. Bens de capital, ou seja, máquinas que você vai comprar para a sua operação, elas tendem a ter prazos de pagamentos mais longos, ok? Mais longos. Dependendo aí, até bancos estatais, aí você tem um tempo que você leva aí um tempo para pagar, enfim, 36 meses, 60 meses, 10 anos, enfim, dependendo do que for o equipamento que você está comprando, né? Então, ele tem normalmente um prazo maior para pagamento. Agora, capital de giro. Se você só quer para capital de giro, para pagar duplicata, é mais difícil, ok? Normalmente os prazos são muito mais curtos e muitas vezes até as taxas maiores. O custo, que é essa questão da taxa que a gente acabou de falar aqui, né? Então, a captação ela tem um custo. Aqui é importante você entender, talvez aqui uma frase do meu avô pode ser muito interessante aqui. Nunca dê um passo maior que as pernas. Veja se esse custo que vai ser gerado por esta captação cabe dentro do seu projeto de negócio, ok? Outro elemento aqui, que é o controle. Tenha em mente que financiador pode interferir no seu negócio. Você está aberto a essa possibilidade? É isso que a gente tinha comentado agora há pouco. E finalmente, consequências. Nessa vida, tudo tem consequências, né? Então, você está preparado? Estou falando sério agora. Você está realmente preparado para o fracasso? Vamos imaginar. E veja só, você tomou um empréstimo de um banco. Ok? Vamos dar esse exemplo aqui, vamos supor que seja um empréstimo. Você tomou um empréstimo do banco, você vai ter que pagar. E se você investir errado esse dinheiro, o seu projeto der errado, o banco vai cobrar você. Você está preparado para isso?
tudo tem uma consequência. Então, de novo, pense muito bem. Vamos em frente? Bom, aí as fontes, né? Obviamente aqui a gente não vai falar, até para não ficar tão longo o vídeo, a gente não vai falar sobre cada uma dessas fontes, só quero que vocês entendam. Existem fontes internas, que pode ser lá o seu próprio emprego, porque você está começando um negócio e talvez você vá pegar dinheiro do seu salário para bancar alguma coisa na sua operação, ok? Vamos lá, você é um empreendedor que está começando agora, né? Talvez você ainda nem tenha largado o seu emprego e você está fazendo esse seu empreendimento fora do horário. Isso é muito comum em empreendedores que estão começando, né? Você pode usar suas economias pessoais, você tem lá uma poupança, você vai usar, né? Você tem amigos e família que vão poder te ajudar, cartão de crédito, fuja disso, mas no desespero muito empreendedor apela para cartão de crédito, né? E ganhos atuais, ou seja, as vendas, aquilo que é o resultado que o seu negócio gera, muita gente usa isso como um reinvestimento, ou seja, ele, como empreendedor, acaba não fazendo nenhuma retirada. Isso é muito comum no início, né? Às vezes eu conheço casos aí de empresários, de empreendedores que começaram esse negócio, ficaram 2, 3, 4 anos sem ter salário, ok? Apostando que o negócio ia ficar de pé e eles iam ganhar no futuro. Você tem que ter uma gordura para isso. Aí existem, claro, as fontes externas, né? Que são das mais diversas. As próprias vendas, os teus fornecedores. Há quem brinque, né, que o primeiro agente financiador de uma empresa é o seu fornecedor. Porque quando falta o dinheiro, o que você faz? Você atrasa uma duplicata. Esse atraso da duplicata, basicamente, o que o fornecedor está fazendo? Ele está financiando a sua operação. Não conta para ninguém, mas é o mais barato de todos os financiamentos. Empresas de leasing e assim vai, né? Ok? Investidor anjo, que é muito comum aí, ele colocar dinheiro nas startups, e assim vai. Um monte de possibilidades. Aí você me pergunta, tá, professor John, mas qual dessas alternativas é a melhor alternativa? Não faço ideia, meu caro. Por quê? Porque tudo que eu tinha comentado ao longo do nosso vídeo, cada empresa tem uma situação, tem um contexto, tem um retrato, tem uma situação financeira. Então, aqui existem inúmeras possibilidades para inúmeros perfis de organização de negócios. Então, eu não posso dizer para você que X, Y ou Z são a melhor alternativa. Talvez seja para um, talvez não seja para outro. Aqui é muito importante você entender que você precisa dar uma estudada nas melhores alternativas. Ok? Estude isso a fundo. Isso aqui é muito sério, meu caro. Bom, meus caros, vocês viram que essa história de cuidar do caixa, de cuidar das finanças da sua empresa, é uma coisa muito, muito complexa. Ok? Então, primeira coisa aqui, se você tiver dúvidas sobre isso que eu falei, e obviamente, tomara que você as tenha, né? A minha ideia, como sempre eu falo aqui nos vídeos, o meu objetivo aqui é gerar dúvida, criar insights, fazer com que fichas caiam aí. Então, vá lá e estude em detalhes essa coisa que deixou você com dúvidas. Você foi lá, estudou, mas ainda não entendeu. Meu amigo, peça ajuda. Peça ajuda. Se você tiver recurso, contrate um consultor financeiro. Se você não tiver, procure organizações como o Sebrae, como o Endeavor. Né? Existem inúmeras organizações aí que ajudam os empreendedores iniciantes. Eu falei aqui ao longo do vídeo em algum momento sobre a questão do orgulho. Deixe o seu orgulho de lado e pense no seu negócio. Não é demérito nenhum pedir ajuda quando a gente tem dúvida. Bom, meus caros, eu espero que esse nosso raciocínio aqui tenha feito sentido para você. Aqui embaixo, como sempre, estão os links das nossas redes sociais. Então, se realmente fez sentido para você esse nosso conteúdo, vá lá, se inscreva, acompanhe as nossas redes, acompanhe o nosso trabalho lá e divulgue isso para a sua rede pessoal, para o seu network. Vamos expandir os horizontes desse nosso projeto aqui. E com relação a esse vídeo aqui, se você gostou do vídeo, vá lá, dê o seu like, inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim o YouTube vai encaminhar para você uma mensagem todas as vezes que um novo vídeo estiver disponível no canal e assim você não perde nada. E finalmente, mas não menos importante,
Interaja conosco. Aqui embaixo, vá nos comentários, faça suas sugestões, faça suas críticas, faça suas perguntas, nos ajude a construir a pauta desse projeto aqui. Meus caros, nos vemos no nosso próximo vídeo e até lá, façam excelentes negócios. Grande abraço!